Vamos então começar a aula de 8, se não me engano, de ICE, em que vamos dar uma nova estrutura de dados, que são os dicionários. Eu vou aqui partilhar o ecrã. Eu vou começar por mostrar hum, alguns slides, ok? E depois passarei para a parte, digamos, ao vivo. Ok. Por isso, em relação ao que nós vamos ver hoje, então, vamos ver então esses dados estruturados dicionários, que são, digamos, uma introdução ao que iremos dar na próxima aula, que são já bases de dados, ok? Enfim, introdução a bases de dados. E que os dicionários, de alguma forma, enfim, entre outras aplicações, podem ter aplicações semelhantes ao que se faz com bases de dados, ok? Por isso, em dicionários, vamos ver vetores de dicionários, ou dicionários de dicionários, e outras utilizações, enfim, e depois resolvemos um problema. A parte da resolução do problema, eu não fica nos slides, tenho o código também na página, mas vou fazer outras coisas, ok? Alternativa, para vocês verem outras aplicações de dicionários. Bom, por isso, qual é a vantagem de listas? Okay? Quando nós temos uma lista, nós podemos agrupar um conjunto de elementos, okay? de informação, mas depois temos aqui um problema, que é como é que nós acedemos a cada uma delas. E, no caso de listas, a maneira de aceder a uma lista é através do seu índice. Ora, o índice pode não ser uma coisa muito natural, ou seja, não quero saber o elemento, não quero saber o índice, ou o elemento da lista que está na posição 54, mas gostava de lhe chamar outra coisa qualquer, mais óbvia, ok? Por exemplo, os símbolos químicos, vocês são de bioquímica, pelo menos, tem cada elemento da tabela periódica é associado a um símbolo químico, por isso uma string, um número atómico e eventualmente mais informação. Okay? Essa informação em Python pode ser agrupada num dicionário que nos permite, por exemplo, saber qual é o número atómico de um determinado símbolo químico. Okay? Se vocês puserem os números atómicos em cadeia, digamos numa lista, depois para vocês saberem qual é o número atómico de um determinado elemento, têm que saber em que posição da lista está o elemento, em vez de pura e simplesmente dizerem dê-me o elemento cujo símbolo químico é HE. Okay? Bom, essa é a vantagem dos dicionários, em que nós podemos, no fundo, acabam por ser, se quiserem, listas, ou neste caso até são conjuntos, sets, em que cada elemento da lista tem uma chave e tem um valor. A chave é a forma como nós endereçamos, ou como nós acedemos ao elemento, o valor é o valor do elemento. Okay? A chave tem que ser qualquer coisa que não seja mutável. Por isso pode ser normalmente uma string, mas também pode ser um número inteiro. Enfim, no limite pode ser um booleano e um float, mas entre strings e inteiros ficamos por aqui. Vamos ver um exemplo então. Por isso a sintaxe como eu vos disse, um dicionário é um conjunto e um conjunto de pares, nome, chave, valor. Okay? Por isso pode ter várias chaves e vários valores. E, por exemplo, um exemplo que podemos dizer é que o actínio é um símbolo, é um elemento, okay? Cujo símbolo químico é AC e cujo número atómico é 89. Okay? E por isso, se nós perguntamos o que é o actínio, nós obtemos símbolo químico, um conjunto de duas chaves, é um conjunto que tem dois elementos, um que é a chave, símbolo químico, outro que é o número atómico. Okay. Como é que nós, uma vez feito isto, como é que nós descobrimos um destes valores de um dicionário? Bom, através da sua chave. Ou seja, se nós perguntarmos qual é o símbolo químico do actínio, a resposta será AC. Se nós perguntarmos qual é o número atómico do actínio, a resposta será 89. E a forma de fazer isto é com o método get. Okay? Por isso, se nós pedirmos a um determinado dicionário, fizemos o get com o nome da chave, obtemos o valor da chave. Okay? Bom, como isto é muito utilizado, nós usamos uma sintaxe muito semelhante àquela que usamos nas listas, em que nós pomos a variável, neste caso não é uma lista, neste caso é um dicionário, mas pomos como índice, não um número, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, por aí adiante, mas sim o nome da chave. Okay? E por isso, se eu definir agora um outro elemento, como o lítio,
que não sei exatamente qual é o número atómico, enfim, definiu como tendo um símbolo químico, mas por algum motivo ainda não se sabia o número atómico. Se eu perguntar o que é o lítio, o número atómico do lítio, a resposta é o número atómico. Isto aqui está engatado, aqui devia ser 3 já, ok? O número atómico do lítio é. Desculpa, estou a fazer aqui errado. Se vocês puserem o número atómico, se definirem o lítio em que não sabem o número atómico e perguntarem qual é o número atómico do lítio, a resposta é nada, não sabe. E o sistema não responde nada. Mas se vocês disserem, portanto, que o número atómico é 3, okay, tal como fazemos na lista, temos que uma lista índice, neste caso é um dicionário-chave, nós dissemos que ele é 3, e se perguntarmos a seguir qual é o número atómico do lítio, a resposta já será 3. Por isso, os dicionários usam-se muito semelhantemente a listas, só que os índices que nós usamos, em vez de serem os números 0, 1, 2, 3, o número de elementos da lista, usamos um símbolo, normalmente uma string, também pode ser um inteiro, que nos diz aquilo que nos interessa sobre, que nos dá a chave de um elemento, digamos, do dicionário. Okay? A mesma coisa, pode-se, em vez de usar a notação, digamos, de lista, podemos usar a notação normal de objetos, com o método get, e obtemos exatamente a mesma coisa. E o lítio, se perguntamos o que é o elemento lítio, nós sabemos que é um conjunto que tem um símbolo químico e que tem um número atómico. Isso é um dicionário. Como é que nós podemos alterar, digamos, esta informação dos dicionários? A primeira coisa é que podemos querer acrescentar novas chaves a um dicionário. Okay? E essas novas chaves fazem-se com o update. Okay? Nós dissemos que queremos atualizar uma variável com o nome de uma chave, okay? Criamos uma nova componente, digamos, do dicionário. Por conseguinte, se nós, além do número atómico, quisermos associar a massa atómica, okay? Nós podemos dizer é que o lítio, que neste momento só definimos o símbolo químico e o número de átomos, podemos dizer que queremos fazer um update do lítio, acrescentando um elemento do dicionário que tem uma chave e tem um valor. Neste caso, a massa atómica, e o valor é 6,941. E se perguntarmos o que é o lítio neste momento, o lítio já aparece como um dicionário com 3 componentes: o símbolo químico, o número atómico e a massa atómica. Por isso, isto é a forma de acrescentarmos elementos a um dicionário. Podemos também eliminar elementos no dicionário com o método POP. Okay? O método, esse não tem alternativa em termos de sintaxe, e por isso o que nós fazemos é que, se nós fizermos o POP, por isso puxar com o nome de uma chave, o que nós obtemos é não só retiramos a chave, por isso o elemento com a chave valor do dicionário, como obtemos o valor da chave, do valor. Okay? Damos um exemplo. O lítio neste momento tem as 3 componentes. Se nós fizermos o POP da massa atómica, okay, a resposta vai ser 6,941 e, como efeito colateral, o dicionário deixou de ter este elemento. Okay? Por isso nós perguntamos o que é o lítio desapareceu a sua massa atómica porque foi eliminada. Okay? Obviamente nós podemos eliminá-la e voltá-la a acrescentar, se fizermos outra vez um update. Por isso, digamos, o que não podemos fazer é alterar simplesmente um valor. Temos que retirá-lo, por isso temos que retirar o elemento através da chave e depois, eventualmente, reintroduzi-lo com um valor diferente. Bom, como é que nós sabemos quais são as chaves de um dicionário? Okay? Através do método keys. Tal como nós num vetor, nós podemos saber quais são os índices, perguntando o comprimento do vetor, e se o comprimento do vetor for 5, nós sabemos que os índices são de 0 até 4. Aqui não existe esta sequência numérica dos índices, existe um conjunto de chaves. E essas chaves são obtidas através do método keys. Por isso, se eu perguntar o variável keys, obtenho um conjunto de todas as chaves. Ok? Em particular, se é um conjunto de todas as chaves, posso usá-lo como iterador. E por isso eu posso fazer num for, por exemplo, posso dizer for chave in chaves. Okay? Ou seja, isto vai ser a mesma coisa que dizer for i
in os índices todos de um array. No fundo, vai fazer iterar o corpo digamos, do for, vai iterá-lo através de todos os valores, os elementos do dicionário. Por exemplo, no caso do lítio, que nós sabemos que neste momento tem só duas chaves. Enfim, neste momento só tem o símbolo químico e o número atómico. Se nós perguntarmos quais são as chaves do lítio, a resposta vai ser o símbolo químico, que é a primeira chave, e o número atómico, que é a segunda. Conseguinte, isto é um array, é uma lista de símbolos, e essa lista depois pode ser iterada através de um for. Okay? Também podemos perguntar simplesmente se uma determinada chave existe no lítio, enfim, que seria a mesma coisa que perguntar se esta chave existe nesta lista. Mas existe esta notação mais simples, que é o in, que permite dizer que sim ou que não. Essas chaves, como eu estava a dizer, podem ser usadas, podem ser iteradas numa instrução for. Okay? Por exemplo, se nós dissermos for chave in variáveis, nós vamos ter todas as chaves, digamos, que aparecem na variável. Ou por isso, simplesmente dizer for chave in variável, enfim, quando for um in, é escusado dizer que é na esquizo, porque é sempre a esquizo que nós estamos interessados. Por exemplo, se este é o lítio, neste momento, eu posso perguntar para cada chave nas chaves do lítio, simplesmente mostrar o que é que lá está. Okay? E a resposta será símbolo químico, que é a primeira, e a segunda, que é número atómico. Okay? Se eu disser for chave in lítio, isto é a mesma coisa. Okay? Desculpa, isto aqui está repetido. Okay? Por isso posso fazer, digamos, através daqui, posso imprimir as chaves. E por isso, basicamente, estas são as operações que nós temos sobre os dicionários. Podemos criar um dicionário, criar o dicionário é criar um conjunto vazio, por isso que abrir e fechar chavetas. Depois podemos fazer o update do dicionário acrescentando pares, chave, valor. E podemos fazer o pop de um dicionário retirando uma chave e um valor e obtendo o valor dessa chave. São as operações elementares que vamos usar e que depois podem ser usadas como cada dicionário depois pode ser usado numa lista ou num dicionário propriamente dito. Okay? Por exemplo, os elementos da tabela periódica, nós podemos dizer que o lítio é este dicionário, por isso tem o actínio, tem outra informação, por isso tem outro símbolo químico e outro número atómico, e dizer que os elementos são simplesmente uma lista de todos os elementos que nós conhecemos. E, por conseguinte, o primeiro elemento, por isso isto é uma tabela, por isso é uma lista de dicionários. Se nós perguntarmos qual é o zero, vamos obter o elemento lítio. Okay? O elemento lítio é um dicionário que tem o símbolo químico e um número atómico. Se nós perguntarmos ao elemento 1 qual é o número atómico, o elemento 1 é o actínio, o 0 é o lítio, 1 é o actínico e o número atómico é 89. Vou juntar isto tudo numa única notação, muito semelhante à que tínhamos nas listas. Podemos ver isto uma espécie de uma tabela em que cada linha é um elemento e cada coluna é uma chave. Okay? E por conseguinte, o que nós temos é o primeiro elemento, o elemento número 1, com índice 1, por isso na realidade é o segundo, por isso é a linha do elemento 1, que é o actínio, e a coluna número atómico, tal qual como tínhamos aqui. Podemos usar esta notação que é muito semelhante à notação de matrizes. Okay? Uma linha e uma coluna. Só que agora a coluna tem um índice simbólico, ok? Por isso é uma chave. Podemos eventualmente organizar uma tabela como sendo um dicionário de dicionários, okay? Em que neste caso quer a linha, quer a coluna tem símbolos. Okay? Por exemplo, se eu disser que o lítio tem este símbolo químico e que o actínio, como nós sabemos, podemos começar por uma tabela que é vazia e depois podemos acrescentar à tabela, ok, o lítio. Desculpem, isto é simplesmente acrescentar, ok? E dizer que a tabela, o índice 3 é o lítio, o índice 89 é o actínio, e se nós perguntarmos a tabela, uma vez que a tabela é um conjunto vazio, isto agora é um conjunto, não é um dicionário,
E o que nós dizemos é que esta tabela 3 lítio quer dizer que vamos criar um índice, um vetor, um dicionário, com índice cuja chave é 3, ok? E cujo elemento, por isso o valor, é o lítio. Por conseguinte, temos aqui um vetor, um dicionário, que tem dois elementos, o elemento 3 e o elemento 89, que não são neste momento índices, mas são chaves. E se eu aceder à chave 3, o que eu obtenho é um elemento, ou seja, a informação quer do símbolo químico, quer do número atómico. E por isso eu agora posso perguntar o que é o elemento 89, em vez de dizer qual é o segundo elemento da tabela. Eu vou dizer qual é o segundo, ou aliás, qual é o elemento deste dicionário que tem chave 89, ou então fazer uma coisa, ainda, enfim, que não cheguei a dizer, mas podíamos fazer tabela 89, abrir parênteses, símbolo químico. Okay? E nesse caso íamos ao 89, que era o segundo elemento, ou seja, as linhas agora passam a ter chaves, é a chave 3 e a chave 89, isto seria o índice da linha, e o índice da coluna seria depois um símbolo químico ou um número atómico para obter, digamos, o valor lítio ou o número atómico. Ok? Por isso, neste caso, eu posso dizer qual é a tabela. Ok, neste caso eu organizei a minha tabela por números atómicos, ok? Mas posso acrescentá-la, posso criá-la, ok? Através de outros índices. Posso indexá-la não pelos números atómicos, mas pelo símbolo químico. Por isso eu posso dizer que a tabela com este símbolo químico lítio é o elemento lítio e a tabela indexada pelo actínio é o actínio. O que, mais tarde, se eu perguntar qual é a tabela, qual é a tabela, dentro da tabela, qual é a linha correspondente ao lítio, ele dá-me o lítio. A tabela, neste caso, mantendo os valores anteriores, por 89 seria o actínio. E a tabela toda, neste momento, seria a primeira parte no slide anterior, que eu tinha obtido os valores 13 e 89, e neste segundo elemento, neste segundo slide, que teria os elementos indexados pelo actínio e pelo lítio. Okay? Obviamente não é boa ideia misturar no mesmo dicionário índices diferentes, por isso normalmente eu opto ou por indexar pelos números atómicos ou por indexar pelos seus símbolos atómicos, pelos símbolos químicos, e não misturar as duas, porque em princípio pode haver confusão, mas enfim, isto é a responsabilidade de quem termina a tabela. Okay? Bom, o problema que está aqui agora nas páginas seguintes é um problema enfim, da química, que é relativamente complicado, por isso eu vou deixar isto para o fim, ou se calhar até vou ultrapassá-lo, e vou definir, sim, um outro problema, ok? Estão a ver agora o Spider, não estão? Sim. Ok. Em que agora o que nós queremos fazer é um histograma, ou seja, queremos saber a frequência de todas as letras que aparecem num texto. Ok? O que é que são as letras que aparecem? Primeiro, qual é o texto? Já agora, o texto vai ser este. É um princípio dos maias, ok? Casa que os maias vieram habitar, enfim, temos aqui este parágrafo, é um texto, digamos, retirado do livro dos maias, ok? E agora o que vamos fazer é tentar perceber quantos As é que aparecem neste texto, As, Bs, Cs, as letras que aparecerem, ok? E por isso vamos fazer então esta função, definir esta função, histograma, em que dado o nome de um fecheiro, nós vamos obter uma tabela que diz cada letra quantas vezes é que aparece. Okay? E por isso, o que é que temos que fazer? Enfim, informalmente, nós temos que ler, eu tenho aqui a solução, mas basta ler o texto, okay? A primeira coisa que temos que fazer é ler o texto que existe neste fecheiro. A leitura do texto deve dar um texto, propriamente dito, por isso uma string. E agora, com esta string, vou criar um dicionário a partir desta string. Por isso, este dicionário, basicamente, o que faz é contar as letras da string texto.
Finalmente, tendo o dicionário, tendo já criado, tendo já os números das letras, para cada letra saber qual é a sua frequência, o que eu tenho que fazer é mostrar o dicionário. Okay? Por isso, isto são os 3 passos lógicos em que eu decomponho o meu problema de criar um histograma com a frequência de todas as letras que aparecem no texto. Bom, a primeira coisa é criar o texto. Como é que se lê um texto? Já fizemos na aula anterior. Por isso vamos definir a função ler texto, em que, basicamente, o que é que temos que fazer? Abrir um fecheiro. Vamos partir do princípio que o fecheiro está algures no nosso sistema, por isso vamos ter que ler, por isso abrir o fecheiro. Essa abertura vai dar um apontador para a informação que eu tenho sobre o fecheiro. Vamos partir do princípio que ele consegue abrir, senão teria que fazer aqui um teste. Uma vez feito isto, vou ler o fecheiro simplesmente. Por isso o texto propriamente dito será o fid.read. Vou ler tudo, não vou ler linha a linha, vou ler todo o fecheiro. Vou fechar o fecheiro, fid.close. E depois de fechar o fecheiro, eu faço return do texto. A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma string com o texto que para a qual vou obter um histograma. Bom, para testar isto, tenho que, para já, colocar estes em comentário para que não dê erro. Conseguinte, eu posso neste momento executar este programa. Claro que ele dá aqui uns alertas, ainda não fiz nada com o matplot, ainda não fiz nada com este texto, mas isto são alertas apenas, não são erros. Posso executar isto e agora posso verificar se o sistema funciona bem. Bom, qual é o nome do fecheiro que eu vou dar? Eu criei aqui um fecheiro chamado Maias, que reparem que eu estou esta é a diretoria de trabalho, e a diretoria onde estão os fecheiros são as T8 dados. E por isso, o nome, é aqui que estão os Maias. Por isso, o nome Maias está associado à diretoria T0, está dentro da diretoria de trabalho, na subdiretoria T08 dados, e tem o nome Maias TXT. Ok? Isto é claro? Até aqui, isto é parecido com o que fizemos na semana passada, por isso é ler um fecheiro, e se eu executar isto, obtenho um erro, ok? Que tem a ver com o facto de... está aqui a sintaxe esquisita, apareceu ali aquele caractere esquisito, mas vamos executá-lo sem esse erro, e por isso, ok, aparece-me aqui o texto dos maias, que basicamente são os caracteres todos, mas tem aqui coisas a mais que eu tenho que ter cuidado. Por um lado tem caracteres de mudança de linha, ok? Por isso, no outono de 1875, se eu ligar aqui, eu verifico que a seguir ao outono de 1875 tem uma mudança de linha. E por isso no texto aparece aqui uma mudança de linha. Okay? Tal como a seguir a Paula, está aqui, também tem uma mudança de linha. Por isso agora vou querer obter todos os caracteres, obter a contagem de todos os caracteres, mas só os caracteres que sejam alfanuméricos, ou se quiserem alfabéticos. Posso não querer saber, por exemplo, estes números 1875. Mas é isso que eu vou ter que saber. Vou ter que contar os A's. Os A's, os B's, os C's, e eventualmente os números 1875 aparece uma vez. Um aspecto que é importante aqui é que eu não vou querer distinguir um A grande de um A pequeno. Para mim isso é sempre um A, por isso eu tenho que ter o cuidado quando olhar para o caractere, convertê-lo ou para letra grande ou para letra pequena. É isso que iremos fazer aqui na segunda parte, que é contar os caracteres. Ok? Por isso, vamos ver então o que é preciso fazer aqui no contar nesta definição. Bom,
primeira coisa que eu tenho que dizer é que as minhas letras, neste momento, o dicionário propriamente dito, que eu vou chamar de dicionário, começa por ser vazio. Ainda não contei nada, por isso não tenho nada. Não sei sequer que letras é que aparecem. Tem que ser com chavetas a abrir e fechar. E agora tenho que, para cada letra que aparece no texto, tenho que fazer qualquer coisa. Ou seja, quando não aparece o A, tenho que dizer, ok, a contagem dos A's aumentou. Ou a contagem dos B's, do C's aumentou, a contagem do A aumentou outra vez, o S aumentou. Por isso, quando chegar a este ponto, eu já devo ter 3 A's, um C e um S. Eu não conto os espaços, ok? Por isso, posso dizer simplesmente para cada letra, ou para cada caractere in texto, eu tenho que decidir o que é que faço. Já falta aqui um C. Tenho que decidir o que é que eu faço ao caractere, ok? Por isso, se o caractere for daqueles que eu quero, ou seja, se o caractere for alfanumérico, como é que eu sei se ele é alfanumérico? Com o alfabético apenas. Com o método isalfa. São os métodos de informação que me dizem se o caractere é alfabético, se é ASCII, se é decimal, se é digit, se é identifier, se é lower, e em particular pode ser AL, vamos pôr aqui o AL num, ou seja, que vai aceitar todos os caracteres que sejam ou alfabéticos ou dígitos, ou numéricos, ok? Por isso, neste caso, eu também vou contar o 1, o 8, o 7 e o 5. Por isso, se este caractere for alfanumérico, o que é que eu faço? Tenho que verificar se o dicionário já tem o alfabético, se já lá tem contagens desta letra. Por isso, o que eu faço é x igual a dicionário ponto pop. E como é que eu vou colocar o dicionário? Vou pôr cada letra é um elemento, é uma chave do dicionário, ou seja, eu vou ter um dicionário que vai ser qualquer coisa do género. O A, quer dizer, o caractere A aparece 5 vezes, depois o caractere C aparece, aliás, o caractere C aparece 3 vezes, e depois mais coisas desse género. Ou seja, tem um dicionário, cá está, de dicionários, desculpem, isto aqui está, é um dicionário só, não é um dicionário de dicionários, tenho apenas um dicionário em que vou ter uma entrada correspondente à chave do caractere A, outra ao caractere C e todos os outros caracteres. Por isso, a primeira coisa que eu tenho que saber é, quando eu leio um caractere que me interessa, quero saber se já tem lá, se lá tem esta informação sobre o caractere. Okay? E por isso o que eu faço é o pop deste valor. Se ele não existir, o x não vem nada. Se existir, o x vem com o número. Por exemplo, se eu perguntar qual é o dicionário, o pop do caractere, se o caractere for o caractere A, se eu tivesse este dicionário, o que eu respondia era que x era igual a 5. Ok? E por isso, a primeira coisa que eu tenho que saber é se o x for alfanumérico. Ok? Bom, mas ainda tenho um problema. É que pode acontecer que o x ainda, este caractere ainda não está no dicionário. E por isso ainda tenho que fazer um teste adicional, que é se a chave está no dicionário, tenho que fazer dois caracteres. Tenho que fazer dois testes para saber se o caractere me interessa e depois saber se o caractere me interessa, ou seja, se é alfanumérico, e saber se o caractere está no dicionário. Só neste caso é que eu posso ir buscá-lo. Caso contrário, se ele não estivesse no dicionário, se ele fizesse um pop, dava-me um erro. Mas neste caso, o X existe, o caractere está no dicionário, já tem esta contagem, e por isso o que eu tenho que fazer é fazer o update do dicionário, dizendo que a chave CH passou a ter o valor X mais 1. Ou seja, ele tinha-me lido um certo número de contagens e, como eu apanhei mais um caractere, eu tenho que colocar tenho que fazer este update com
com esta nova informação. Ou seja, a chave que eu tinha tirado, voltei a pô-la, mas com mais um de contagem. Se o caractere não aparece no dicionário, então o que eu tenho que fazer é criar esse caractere, ou seja, fazer o dicionário update. Mas agora tenho que dizer que vou contar, é a primeira contagem deste caractere, por isso o caractere só tem a contagem igual a 1. Okay? E pronto, basicamente vou a cada um elemento do texto e vou obter o dicionário. Faço o return. Professor, Diga. desculpe, eu não percebi muito bem porque é que nós usamos o pop aí, porque eu pensava que o pop era para tirar. Desculpa, não Não percebi muito bem qual é que foi a função aí do dicionário.pop. Dicionário.pop é, se vocês tiverem este dicionário, se fizerem o pop por isso, o dicionário .pop da letra A, ok? A é uma chave. O que é que vocês obtêm? Obtêm, por um lado, obtêm o valor do valor associado a esta chave, ou seja, obtêm o 5. Por outro lado, o dicionário passa a ser apenas perde, digamos, o seu elemento com chave A. Ok? Por isso, tem esses dois efeitos. Por um lado, obtenho o valor da contagem e, por outro lado, ao fazer o pop, elimino essa chave. Ok, acho que agora já percebi. Obrigada, Okay? professor. E por isso, uma vez feito isto, o que é que eu tenho que fazer? Se a chave valia 5, eu só tenho que somar, que é o 5 que me aparece aqui, só tenho que somar 1, que é 6, e acrescentar outra vez a mesma coisa, não é? Ou seja, se eu fizer a seguir o dicionário, como estou aqui a mostrar, update, e neste caso vou fazer o update com o par A5 mais 1, que é 6, ok? O que eu vou fazer o update com este par, atenção, é um par, por isso é um conjunto com um único elemento. O que eu vou obter aqui, novamente, é o dicionário A, mas agora com o valor 6. Está a ver a ideia? Sim, professor. É só porque eu estou a achar um bocado estranho, porque eu percebo o que o professor quer fazer, mas eu não estou a perceber como é que nós, ao procurarmos uma letra no dicionário, vai dar um número. Isso é o índice, como se fosse o índice da letra? Exatamente. A vantagem de ter um dicionário é que os elementos do dicionário são indexados não pela sua posição no conjunto, mas pela sua chave. Ok, acho que já percebi, então. Okay? Por isso, em Obrigada. vez de vocês dizerem que o A é o primeiro, o C é o segundo, o D é o terceiro, etc., vocês, à altura que perguntavam, será que eu tenho lá algum caractere Z? Vocês tinham que andar à procura a ver se tinham lá o Z. Assim não é preciso. Com o dicionário, o Python, com o dicionário, se vocês organizarem o dicionário desta maneira, se disserem qual é a leitura do Z, ele próprio se encarrega de descobrir onde é que está o Z. Está a ver? Sim, professor. E nós aí fazemos 5 mais 1 porque... Porque se nós encontrarmos um caractere que é alfanumérico e que está no dicionário, o que nós queremos é aumentar a número de contagens para o valor que ele tinha mais um. Encontramos mais um caractere, não é? Ok, agora já percebi mesmo. Pronto, obrigada, professor. E por isso o que temos que fazer, contar as letras, é obter um dicionário deste tipo, em que cada elemento do dicionário é uma letra e a contagem da letra. Okay? E por isso o que temos que fazer é, para cada letra que aparece no texto, temos que perguntar, será que essa letra nos interessa ou não? Por exemplo, a letra /E não nos interessa. Vírgula não nos interessa. O espaço não nos interessa. Nada disto são alfanuméricos. Mas os alfanuméricos, esses em si interessam-nos. E agora o que é que temos que dizer para os alfanuméricos? Temos que perguntar se já lá existem ou não. Se já existe uma entrada com a letra ou não. Se já existe uma entrada com a letra, temos que ver qual é a contagem associada a essa entrada
e ao mesmo tempo retiramos a letra e somamos 1 à contagem que já tínhamos e voltamos a colocar a letra. Okay? Se não tivermos a letra no dicionário, temos que criar a entrada no dicionário com a letra que for, mas com a contagem 1, porque é a primeira vez que descobrimos. Finalmente, quando fizermos o for até ao fim, por todos os caracteres, fazemos o return do dicionário. Vou pôr esta parte aqui. Comentário, que não me interessa. Penso que está aqui isto tudo. E por isso podemos fazer, podemos testar esta função isoladamente. Dicionário. Ok, ela nunca é usada, mas isso não há problema. Ainda não a usamos, por isso temos o texto já, se não me engano. O texto não existe. Vamos fazer o texto com esta instrução. O texto é o nome, é os maias, como fizemos há bocado. Agora temos o texto. E agora podemos pegar neste texto e contar as letras. Ou, antes de estar com isto tudo, podemos contar as letras numa string mais pequenina que a gente coloca. Por exemplo, a casa é grande. Com letra grande, a casa é grande. Ok? Se nós perguntarmos isto, cá temos. Temos a letra A que aparece uma vez, não aparece espaço, depois aparece o C, aparece o A pequenino, aparece uma vez só, porque só, onde é que está? Não, o A pequenino aparece 3 vezes, aparece aqui, aqui e aqui, e as outras todas aparecem uma vez só. Okay? Bom, mas isto não faz exatamente o que eu queria, porque o que eu queria, como eu vos disse, que o A grande fosse igual ao A pequeno. Okay? E por isso o que eu tenho que dizer é, se o caractere estiver no texto e se o caractere for alfanumérico, o que eu vou dizer é que quero que o caractere seja igual ao caractere ponto lower. Ou seja, quero passar o caractere para a letra pequena, basicamente. Okay? Se não fizer o caractere, se não passar o caractere para a letra pequena, tenho uma distinção entre o A grande e o A pequeno. Se eu disser que se o caractere for alfanumérico, a primeira coisa que eu faço é passá-lo para a letra pequena e só depois é que vou perguntar se já tem um valor. Okay? Qual é a diferença que isto faz? É que neste momento você já não tem o A grande, já só tem o A pequeno, e o A pequeno já é contado 4 vezes. Ok? E por isso, aparentemente, isto está a funcionar com a casa tem 2 metros, só para verificar se ele apanha também um caractere que seja um dígito, e aparece o dígito 2, reparem, aparece o dígito 2, que é contado uma vez só. Okay? Por isso, aparentemente, esta função de contar as letras está a funcionar bem, e agora só temos que mostrar. Já agora vamos fazer aqui o teste mais complicado, que é contar as letras para os maias, para o texto que eu tinha dos maias. Eu tenho um dicionário com isto, ok? Tenho 1875, era aquele número que lá aparecia. Depois aparece a letra A 112 vezes, aparece a letra, aquela que aparece a seguir, talvez o O, 65, o E aparece. Normalmente é as vogais e exceções que aparecem mais. Enfim, por aí adiante. Vamos acreditar que isto está bem contado, ok? Bom, e agora, uma vez feito isto, tenho que mostrar o dicionário. Por isso vamos mostrar o dicionário, em que temos um conjunto de chaves e um conjunto de valores. Por isso o que nós temos que dizer é que queremos criar um gráfico de barras em que a cada letra corresponde a um número. Bom, isso nós sabemos fazer isso.
Nós sabemos fazer isso com o PLT bar. O PLT bar, em que, dado um conjunto de x, que serão as chaves, e um conjunto de y, que serão os números que aparecem em cada chave, ele mostra-nos um código de barra. Okay? Por isso, o que é o x? Por isso, basicamente, o que temos que dizer é que o x vai começar por ser as chaves todas. Por isso, para cada elemento do dicionário, tem que dizer que o x é igual ao x que tinha anteriormente mais a chave, e tem que dizer que o y, desculpa, o x é um vetor, ok? Mais a chave, por isso chave, enfim, posso fazer o x append, é mais simples assim. Append a chave, para não ter que andar a criar. Por isso vou juntar a chave ao vetor do x, por isso vou ter 1, 8, 7, 5, b, v, etc. E o y vou ter append o que é que eu vou obter? Como é que eu obtenho estes números? Por isso, as chaves, é só perguntar quais são as chaves. Como é que eu obtenho estes números associados a cada chave? Isto é uma tabela em que isto são os índices. Por isso, tudo o que eu tenho que dizer é que isto é o dicionário. Para cada chave tem que descobrir qual é o número que está associado a cada chave. Ou seja, basta fazer dicionário-chave. Em vez de ser o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, o quarto elemento, é o elemento associado à chave 1, é o que aparece no Y, na posição em que o X está, o tal 1. O elemento associado à chave V é correspondente ao dicionário, ao número de vezes que o V aparece. Okay? Bom, uma vez tendo o X e o Y, falta aqui qualquer coisa. Eu não está a gostar destas instruções, porquê? Quem é que me dá Não uma... definimos nem o X nem o Y antes. Okay? O X e o Y têm que ser inicializados, por isso eu tenho que dizer que o X começa por ser um vetor, uma lista vazia. O Y também é uma lista vazia. E agora, para cada chave, por isso para cada entrada aqui, nós vamos criar um valor de X, que é uma string, e um valor de Y, que é o número, a contagem correspondente à letra. E por isso vamos ter aqui o X e o Y, e por isso basta fazer, basta fazer o código de barras. Okay? Bom, isto em princípio, se o texto é bem lido, as letras é bem lida, por isso eu posso, se calhar, já mostrar o dicionário no fundo é chamar o histograma. Por isso já posso fazer aqui o histograma. Com os maias. E, onde é que está aqui o append? O que é que está aqui? Que está a janeira? Deixa-me só ver o que é. Bem, eu tenho que pôr aqui as keys, ok? Não gosto que ponha isto só. Por isso, para cada chave, nas chaves que aparecem no dicionário, por isso tenho que dizer aqui para iterar, como deve ser, não basta dizer em dicionário. Opa, continuo a dar aqui. For chave em dicionário, x append. Desculpa lá, porque é que está aqui a dizer a janeira?
Só ver o que é que está aqui a dizer a geneira. Ok, não sei porque é que isto não está a funcionar, mas de qualquer maneira eu posso dizer logo à partida que os X são as chaves do dicionário. Professor, eu acho que é porque tem x igual a x ponto append. Acho que se tirar o x igual, ele já faz bem. Tem toda a razão. Mas há outra maneira mais simples de fazer isto, mas tudo bem. E o y faz o append também. No princípio isto deve funcionar. Ou às vezes não gosta disto. Ok, já me parece que era suposto. Já agora, antes de olhar para o dicionário, aqui em vez de dizer que o x voa fazendo o append das chaves, no fundo as chaves são exatamente aquilo que eu quero no x, por isso basta dizer que os x são as chaves. Ok? E escuso de andar aqui a alterar o x fica logo feito. Ok? Por isso os x são as chaves e depois o y é para cada chave vou acrescentar o valor associado à chave. Para ser mais simples ver assim. De qualquer maneira, o resultado é o mesmo, ok? Por isso, eu posso perguntar, o A aparece-me 100 e tal vezes, não é? E este será o E, era aqueles valores que eu tinha há bocado, não é? O A aparecia-me 112 vezes, o segundo era o E, que aparecia 96, ou seja, o E aparece quase 100 vezes. A seguir aparece o O, que aparece umas 60 e tal vezes. O O aparece, aqui alguns, 65 vezes. Não, estes três estão certos, okay? Pelo menos os outros. Era uma questão de ir verificar. Mas neste momento está a cor azul, se eu não puser aqui nada. Ele descreve-me isto da maneira que, com as cores e as distâncias que ele considera. Isto não me diz nada, por isso convém colocar um título, plt.title. O que é que vamos pôr aqui no título? Frequência das letras dos maias. Isto é o título que vai aparecer aqui. O que é que são os x's? plt.xlabel. São letras. Já agora aqui aparecem os maias. Agora maias com letra grande. E aqui o Z, o Y é contagem. Contagens das letras. Não vou por tudo. Por isso, deve ser uma coisa parecida. Já agora esta cor não é assim grande coisa, por isso vamos pôr aqui color igual a green. Isto é verde, que esta cor assim é um bocado horrível. Por isso, ao executar isto, ups, o que é que tem aqui? O color está errado. Tenho que pôr aqui, não é green aqui é só G. Opa, não aparece aqui. Y label. Já estão a ver que está sempre umas pequenas chatices para fazer o debug. Ok, aparece aqui já o tal gráfico, posso ver aqui nos plots, que aparece com a frequência das letras nos maias, letras que aparecem nos maias, não aparecem todas, contagens das letras. Vocês podem imaginar que o texto é muito maior. Isto daria um bom exemplo das frequências com que, já agora, em termos de curiosidade, existia um método de encriptação de mensagens antigo, dos primeiros que apareciam, em que cada letra era substituída por outra. Ou seja, eu substituía o A por X, o B pelo Y, o Z por... todas as substituições.
e as mensagens eram cifradas dessa maneira, ou seja, trocavam-se as letras. Claro, quem recebesse a mensagem não percebia nada do que lá estava, porque as letras estavam todas trocadas. Okay? Mas há um método bom para decifrar essas mensagens, que é exatamente este método das frequências. Em português, como vocês estão a ver aqui, enfim, podem ver isso em textos maiores, a letra que aparece mais é o A. Depois é capaz de ser o E, não sei exatamente quais são. E por isso, quem lesse um texto, o que tinha que fazer era contar as letras todas, e eu disse, aquela letra que apareceu mais vezes é o A. Okay? E fazendo isto sucessivamente, conseguia decifrar a mensagem. Okay? Claro que estava muito trabalho, antigamente não havia computadores para andar a fazer contagens, enfim, e era muito difícil fazer isso, e não havia esse conhecimento desta noção de frequências, o que quer dizer que aquilo funcionava bem, mas não, nem sempre. A história que se conta é que a Isabel I de Inglaterra tinha lá uns conflitos com uma prima, julgo eu, que é a Maria Stuart da Escócia, que queria ser ela a rainha, e havia lá um complô para destituir a Isabel, e o que é certo é que essa rainha Maria dos escoceses mandou uma mensagem com este tipo de encriptação, e o que aconteceu foi que em Inglaterra havia lá um tipo que já percebia um pouco do assunto, teve a paciência de contar as letras e conseguiu decifrar a mensagem, basicamente descrevia como é que se ia fazer um golpe. Bom, resultado, a Rainha Isabel percebeu o que é que se estava a passar e a pobre da Rainha Maria da Escócia ficou sem a cabeça. Isto é uma anedota, digamos, de aplicação deste tipo de técnicas, que é técnicas de encriptação através das frequências das letras. E como veem, neste momento não temos que ser grandes especialistas em criptografia para imediatamente percebermos quais são as letras que aparecem mais vezes, e se por acaso estivessem encriptado, nós sabíamos que esta letra grande, a letra que aparecesse aqui mais vezes, podia não ser um A no texto, mas corresponderia a um A na mensagem propriamente dita. Okay? E assim se conseguia fazer a decifração da mensagem. Ok, a parte desta história, o problema propriamente dito, deu para entender ou não? Por isso, diga. Uma questão. É só porque eu ainda não percebi muito bem como é que isto dos dicionários, o índice funciona dentro dos dicionários. Por exemplo, quando o professor faz aí no mostrar a for-chave em dicionário, se o professor fizer y append dicionário-chave, o que é que o professor estará, qual é que será o índice da chave, por assim dizer? Ou estou a confundir? Aqui é assim, no X, se eu tivesse posto aqui o X append, qual era a pergunta exatamente? Não, é porque eu não estou a perceber muito bem o que é que o chave nos vai indicar. Pronto, acho que é isso. As chaves vão ser exatamente, vamos lá ver, eu não sei se tem aqui o dicionário, mas contar letras, ok, mas contar letras dos maias, ok? É um dicionário. D igual contar letras dos maias. Temos aqui o D, ok? Bem, não sei porque é que aparece aqui, mas aparece este dicionáriozinho pequenino. Já não sei o que aconteceu aqui, ok? E por isso apareceu estes números. Se eu perguntar o que é que são as chaves, ou seja, o dicionários keys, quais são as chaves deste dicionário D, ele retorna um vetor com as letras, com as chaves. 0, 8, D, O, M, I, etc. Okay? E é este vetor de letras que eu vou colocar como chaves aqui para as entradas no código de barras, no gráfico de barras. Dá para entender ou não? Sim, mas professor, aqui supostamente o Y, ou o professor está. Desculpe. O Y é o eixo do X? Não, isto é o X. Os X são estas as letras. Exato. Okay? São as letras que aparecem. Agora o Y, o que é o Y? É o número de vezes que cada uma das letras aparece. Não é?
T há de aparecer 3 vezes, ou seja, o T deve estar associado a uma barrazinha com o valor 3, ou seja, mostrar o D. Se isto é o D, mostrar o D é fazer um organigrama correspondente, ou seja, o que é que aparece há uns que aparecem 3 vezes, que são o A e o T. Então, o A e o T aparecem 3 vezes. Vou mostrar aqui, é mais simples. O A e o T aparecem 3 vezes. Há 2 que aparecem 2 vezes, que são o D e o S, e o D e o S. Depois os outros aparecem todos uma vez. O O, o 0, o 8, o O, o M, etc. Sim, professor, essa parte eu já percebi. Eu acho que estou, mas é um bocado confusa o facto do professor fazer Y aprende dicionário-chave. Era só mesmo essa parte do dicionário-chave. Do Y depende em vez de... Não, do dicionário-chave. Eu não percebo como é que vai procurar os números fazendo dicionário-chave. Vamos ver. Isto é o D, é o dicionário, ok? Como é que eu sei qual é a contagem dos Os? Faço D e O. Tem a contagem associada ao O. Ok, então já percebi. Ok? Por isso, isto que aqui está, as chaves, se fosse uma lista normal, eu dizia que este era o D índice 0, isto é o D índice 1, D índice 2, D índice 3, D índice 4, etc. Não é? Usava índices. Começar do 0 até não sei quantos. Como isto é um dicionário, os meus índices são as chaves. Sim, exatamente. Pronto, era essa a minha confusão, porque eu não estava a perceber muito bem o que era o índice que aquilo era. Mas pronto, agora já percebi. Obrigada, professor. Tá bom? Bom, então, em relação a este problema, em relação a este exemplo, tem alguma dificuldade mais ou está tudo, ou perceberam tudo? Capazes de fazer isso em casa depois, ok? De qualquer maneira, este código aparece depois na página da cadeira, ok? Bom, mas então ao segundo exemplo, ok? O segundo exemplo é uma lista de empregados. Eu vou apagar a parte do histograma, que não me interessa. A lista de empregados. Eu vou também apagar a parte da análise. Pronto, isto é só os empregados, ok? E por isso eu tenho aqui, vou pôr aqui isto em comentário, depois vamos reconstruir isto à medida que vamos fazer. Okay? Por isso tenho uma lista de empregados que é esta, ok? Ou seja, os empregados são estes. Tenho uma lista, por isso isto é uma espécie de é aqui que eu digo que isto já começa a entrar muito enfim, na área de bases de dados, ok? Em que eu posso dizer que tenho uma tabela, em que cada tabela tem várias entradas, com várias entradas, por isso cada empregado tem uma entrada, e que cada empregado tem informação referente a vários aspectos, por isso qual é o seu número de identidade dentro da empresa, qual é o seu nome, qual é a data em que entrou na empresa, qual é o salário que recebe. Ok? Números completamente fictícios. Por isso o que eu quero fazer é arranjar isto de tal maneira que eu possa perguntar a dada altura qual é o salário do empregado. De um empregado. Por isso, enfim, sem entrar em grandes detalhes, eu queria saber qual é o salário do empregado 56. Okay? Vai que isso agora não acontece. Ou, se quiserem, qual é o salário do Rui Sousa. Quero fazer estas perguntas, ok? Que já estão a ver que isto já tem muito a ver com uma base de dados. Tem aqui uma pequena base de dados de empregados e quero saber informação sobre a base de dados, ou seja, quero saber informação sobre o salário, dado o ID, dado o seu ID, quero saber qual é o seu salário, ou dado o seu nome, quero saber qual é o seu, até posso saber qual é o ID, enfim, qualquer coisa deste género, do Rui Sousa.
Isto é, claro que não existe neste momento, mas quero saber qual é o número de identidade do empregado chamado Rui Sousa. Enfim, tem que pôr letra grande e letra pequena, mas estão a ver a ideia. Por isso eu quero, neste momento, com esta informação, a única coisa que eu tenho são caracteres, ok? Por isso a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma tabela, agora na forma de dicionário, com esta informação e depois poder fazer perguntas. Ok? É claro o que se pretende? Vamos então aqui criar uma tabela de empregados. Por isso, eu vou chamar esta função empregados, vou-lhe dar esta informação e o que é que eu tenho que fazer em relação a esta tabela? Bom, tenho que abrir bom, aqui, se vocês olharem para a tabela, o mais simples é, à medida que eu vou lendo os caracteres, à medida que eu vou fazendo a leitura, e por isso é melhor fazer leituras por linhas, vou obter, separo cada uma das linhas nos seus componentes, e já sei que o primeiro componente é o ID, o segundo componente é o nome, o terceiro componente é uma data e o quarto componente é um salário. Okay? E é isso que eu vou ter que fazer de uma forma, à medida que vou lendo o dicionário, vou lendo o fecheiro, vou criando essa tal tabela. Okay? E por isso, vou abrir o fecheiro. Eu já tenho isto aqui escrito, por isso vou abrir isto em modo de leitura. Ok? E agora a primeira coisa que eu tenho que saber é como é que eu vou chamar estes campos. Imagina que eu não sabia nada sobre esta tabela, mas sei que a primeira linha tem o nome dos campos. Ok? Há um campo que é o campo correspondente aos identificadores, há um campo correspondente ao nome, há um campo correspondente à data e há um campo correspondente ao salário. E por isso a primeira coisa que eu tenho que saber é que na primeira linha tem esses campos. E por isso o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ler a primeira linha. Agora, vamos fazer isto por partes. Os campos correspondem a ler a primeira linha, mas ao ler a primeira linha, leio, se quiserem, vamos ver só vamos ver isto por partes, ok? Por isso vamos ler a primeira linha e vamos fazer o return dos campos. Por isso, neste momento, vamos fazendo isto incrementalmente. Por isso, a única coisa que ele faz, neste momento, é, já agora, para não deixar isto de uma forma inconsistente, vou fazer o fid.close. Estou aqui a fazer o desenvolvimento de software assim um bocado interativo, ok? Por isso, ou iterativo. A primeira coisa que eu faço é, desculpa, isto não é assim, é fid.close. Ok? Por isso, a primeira coisa que faço é ler o nome, ler o fecheiro e ler a primeira linha do fecheiro. Abrir o fecheiro, ler a primeira linha do fecheiro e ver o que é que lá tem. Ok? Muitas vezes é isso que acontece, que vocês não sabem exatamente o que é que tem no fecheiro, eu aqui estou a mostrar, mas se vocês não soubessem, o que têm que fazer é ver o que é que lá tem. Ok? E o que é que lá tem? Mais uma vez, o fecheiro de empregados, que é aquele que eu vos mostrei, está na diretoria ou na subdiretoria T08 dados. Ok? Por isso é este nome que tem, e é o EmpFile, por isso eu vou chamar isto EmpFile. Fio de empregados. E a resposta é, ok, esta linha, isto é a primeira linha, está correta, só que eu quero separar o ID do nome, da data e do salário. Como é que eu faço isso? Como é que eu separo? Você usa split? Hã? Diga. Você usaria o split, usando Okay. a barra como a carreira? O split através do... Não é barra. Ok? Se vocês olharem, vocês têm aqui um tab. É o barra T. Estão a ver? Há o barra N, que é a mudança de linha, que é o que aparece aqui.
E há o /T que é um tab. Na verdade, tem um T ali antes do nome. Ok? Este /T quer dizer que entre o ID e o nome há um tab. Dá para ver ou não? Entre o nome, ou seja, vocês têm aqui qualquer coisa do género. Nome, tab, aqui aqui neste editor não funciona. Mas funciona aqui neste editor. Já vos posso mostrar. Se eu abrir. Está aqui, ok? Vocês podem escrever TY, XXX, podem fazer um espaço, ou então podem fazer um tab. Aqui não mostra a diferença. Se fizerem um espaço, vai para aqui. Se fizerem um tab, vai para ali, ok? Ou seja, dá este caractere /T, okay? Que é diferente do caractere espaço, ok? Bom, mas neste caso, então, se vocês fizerem a separação pelo /T, vocês vão obter os campos já é um vetor separado pelos tabs, não é? Vamos ver qual é a diferença. Já está quase certo. O que é que falta? No fundo, isto vão ser as vossas chaves, não é? Mas o que é que falta aqui? O que é que não está aqui correto? Alguém vê? Esse /N no final. O /N no fim, ok? Por isso, antes de fazer o split, vocês deviam fazer a limpeza, digamos, do que está no início e que está no fim. Os caracteres nulos que aparecem aqui no início, no início não aparece nenhum, mas aparece no fim. E isso, para fazer isso, tem que fazer o strip. Professor, não seria correto fazer isso depois? Porque se a gente fizer antes, ele vai acabar juntando o ID, nome e data com as informações dos empregados. Não? Vamos lá ver. Vamos fazer isto por partes, ok? Se fizerem o readline, vocês obtêm todos os caracteres, ok? Vamos fazer isto por partes só para ver a diferença, ok? Se fizerem o readline, é uma linha, não é? E o que vocês obtêm é a linha toda, com os tabs e com o fim de linha. Antes de começarem a fazer trocar qualquer coisa, devem eliminar o fim de linha. Para eliminar o fim de linha, fazem o strip. Ou seja, os campos agora aparecem com a linha sem este fim de linha. Okay? E só depois é que vocês separam pelos tabs. Okay. Ok? Já tem aqui as 4 chaves de todos os empregados. Para cada empregado, vocês querem saber qual é o ID, qual é o nome, qual é a data, qual é o salário. Ok? Bom, mas agora tem que ler os empregados propriamente dito. Até agora o que fizemos foi simplesmente saber quais são as chaves. Então vamos continuar a ler. Ok? Temos uma linha e agora vamos fazer as outras linhas. FID, readline. Professor, posso colocar uma questão? Isto sinto que já devia saber, mas como é que nós fazemos o tab? O tab? Sim. É com um caractere que é uma setinha que aparece do lado esquerdo do teclado. Mas dá para fazer no Python, se já tivermos o texto escrito, se colocarmos entre as duas palavras, por exemplo, dá para fazer? Vocês fazem aqui, por exemplo, quando mudam, imagina que tem aqui no início, ok? Se vocês fizerem o tab, ele vai para baixo da linha, a linha como deve ser. É com o tab que fazem isso, não é? Ok, não é que estava-me a dar erro, portanto... Por exemplo, se vocês quiserem fazer isto, normalmente ele coloca o tab automaticamente. Ele percebe que é uma nova instrução, quando vocês fizerem mudança de linha, ele alinha-vos com a linha anterior.
Mas se por algum motivo vocês perderam esse alinhamento, vocês basta fazer um tab pela linha anterior. Obrigada. Ok? Por isso, neste momento, vocês têm as linhas todas e agora para cada linha ok, isto são as linhas, não é? Para cada linha vamos fazer a mesma coisa, vamos só fazer o print da linha, só para ver o que é que lá está. Print da linha. Bem, temos que retornar isto ou não, mas não interessa. Mais, depois de ler as linhas todas, vocês podem, antes de fazer mais qualquer coisa, podem logo fechar o fecheiro. Ou seja, mesmo que haja asneira aqui, o fecheiro ficou fechado e não há problema com o sistema. Normalmente não há problemas, mas é mais seguro fechar o fecheiro antes de começar a fazer disparates. Ok? Por isso, se vocês agora fizerem a mesma pergunta, aparece a primeira linha, que é um conjunto de strings, aparece a segunda linha, aparece a terceira linha, aparece uma série de linhas em branco. Porquê? Porque o fecheiro de empregados tem aqui uma série de linhas em branco, por isso vamos tirá-las, não. Já agora podemos pôr aqui o fecheiro só sem linhas em branco. Ok? Só tem. E por isso, se fizermos outra vez a mesma pergunta, o fecheiro mudou, já só aparece a linha correspondente ao Rui de Sousa, a linha correspondente a Maria Vaz, a linha correspondente ao Ivo Matos, e como tem um fim de linha no fim, ele muda de linha e mostra a linha a seguir. Cada print incorpora um fim de linha automaticamente, com o fim de linha que vem da linha, acaba por haver aqui uma linha em branco. Okay? Mas, aparentemente, o que é que temos que fazer? Temos que pegar nestas linhas e separá-las mais uma vez pelos tabs, ou seja, tem que dizer que a linha é igual à linha que eu tinha, esta linha aqui que aparece, mas tal como aqui tenho, não é? Tem que lhe tirar o fim de linha e tem que depois separar por tabs também. Ok? E isto é que eu vou mostrar. Vamos ver se isto... Ou seja, vou mostrar 3 linhas agora. Ok? As linhas correspondentes a cada um dos empregados. A ver se isto bate certo. Cá está. Tenho uma linha, tenho um conjunto de valores. Okay? Para cada empregado, tenho uma lista com os valores correspondentes ao ID, com o valor correspondente ao nome, com o valor correspondente à data e com o valor correspondente ao salário. Ok? E por isso, se eu quiser agora depende do que é que eu quero fazer. Vamos assumir que vamos querer uma tabela apenas com estes valores, com dicionários. Ok? Bom, se fizermos uma tabela, se quisermos apenas uma tabela com estes dicionários, começamos por dizer que a tabela é vazia, não tem cá nada. E agora, para cada linha, o que é que eu tenho que dizer? Tenho que dizer que o T tem que criar um elemento, por isso, o empregado é um dicionário em que a primeira chave isto aqui é um bocado seria chato. O primeiro elemento de campos? Não, estava a ver o que é que temos aqui as linhas, temos aqui os campos, não é? Tem que ser aqui os campos todos. Vamos fazer assim, for campo em campos, eu tenho que acrescentar ao empregado, faço o update, este é um bocado chato, faço o update com o campo, o valor do campo, e com o valor da linha.
Ok, qual é o problema? Que eu não sei qual é o I. Ou seja, à medida que eu vou mudando o campo, vou obtendo um I que começa por ser 0, depois há de ser 1, 2, 3, etc. Por isso, antes de começar a varrer os campos, tem que dizer que o I é igual a 0. Para o primeiro campo, dou o I0. Para o segundo campo, eu tenho que dar o I1. Ou seja, tenho que fazer o I igual a I mais 1. Por isso, para cada campo, vou associar o campo, o empregado, o campo do empregado ao valor que eu obtive aqui, nestas linhas, ok? E no fim, vou dizer que o T, no fim de fazer para cada linha, eu digo que o T faço o append com o empregado. Vamos ver se isto está para entender. Por aqui, estou a ficar sem bateria. Por isso, começo com... Para cada campo que aparece na descrição do empregado, eu vejo o primeiro campo há de ser com o I0, que é o 24, a seguir com o I1, que é o nome, a seguir o I2, a seguir o I3. E já agora, aqui posso retornar já o T. Aqui não disse o EMP, para fazer o update, tem que criar um empregado vazio. Tem que criar um dicionário vazio. Para cada empregado é um dicionário vazio que eu vou fazendo o update com os vários campos. Vamos ver. Ok? Já tenho aqui a minha lista de empregados que tem um ID, tem um nome, tem uma data e tem um salário. Por isso, eu neste momento, se eu disser que os EMPs é a lista de empregados, eu já posso perguntar o empregado número 1, qual é o seu nome? Estão a ver? O empregado, este é o 0, este será o 1, e eu posso perguntar o nome porque ele vai à procura neste dicionário, vai à procura do valor que está associado à chave nome, que é Maria Vaz. Estão a ver? E já escuso de ter, se fosse uma tabela normal, eu teria que pôr empregado 1, campo número 1, 2, ou 01, ok? Em vez de escrever EMPs 1, 1, porque eu sabia que o nome era o que estava na coluna 1, na segunda coluna, em vez de estar-me a preocupar com o número, eu simplesmente digo qual é a coluna que me interessa, que é a coluna dos nomes, e ele responde com essa informação. Ou posso perguntar qual é o salário do terceiro elemento, por isso do empregado com índice 2, ele tem 899,50. Okay. Bom, claro está que aqui haveria que ter algum cuidado, passar estes números para números mesmo, data não, mas o salário para números flutuantes, ok? Isso podemos fazer isso mas aí teríamos que saber qual era o tipo de cada um dos campos. Não vou complicar isto, vou deixar isto como está assim, ok? Depois eu acho que na versão... ok, na versão final acho que faço essa conversão, mas agora por acaso não nos interessa, ok? Por isso isto é a tabela. A partir desta altura, com esta leitura e com este dicionário, vocês conseguem escrever, fazer essa informação, ok? Pior, mas de qualquer... Sim? Não sei se me está a ouvir, mas eu queria só perguntar o que é que o strip fazia. Eu não strip? Ok, o strip, vocês pegam numa string que começa com espaços, ok? Com espaço
Até pode começar com mudanças de linha. Mudança de tabs. Ou seja, caracteres que não aparecem no ecrã. Depois tem muitos caracteres. E depois acaba também com espaços, mudanças, um tab e uma mudança de linha. Ok? Isto é o S. Se vocês fizerem o strip, vocês eliminam todos os caracteres brancos do princípio e todos os caracteres brancos do fim. Ok. E se eles estiverem no meio, quer dizer, no meio... No meio não faz. Ele vai andando pela esquerda, vai eliminando tudo até chegar a um caractere. Quando chegou ao caractere, mantém. Depois mantém os caracteres todos e no final é como se fossem pela direita, não é? Tudo o que seja caracteres não visíveis, ele desaparece. Ok. Se tivesse aqui um espaço, não. Se tiver aqui um espaço, isso já não dá para fazer, ok? Professor, de que é que serve tirar esses caracteres do início e do fim? É porque senão vocês tinham uma coisa deste género. Os vossos campos acabavam... Vocês separavam por tabs, não é? Mas o último campo tinha aqui a mudança de linha. Ok. Vocês não querem obter um campo chamado salário e mudança de linha, não é? Não, nos vossos empregados, vocês têm... Por acaso não começam com espaço, ok? Mas se começassem com espaço, o strip tirava o espaço antes. Mas acabam sempre, de certeza, com uma mudança de linha. E essa mudança de linha que aparece aqui, vocês querem desaparecer. Vocês querem chamar salário, não querem salário e mudança de linha, nem querem um valor de mudança de linha. Querem 1025,40, não querem 1025,40 mudança de linha. Tá? Bom, de qualquer maneira, vocês aqui ainda têm um problema. E o vosso problema é que, onde é que está? É um problema, enfim. Tem aqui os empregados, não é? E os vossos empregados ainda são empregados que têm... é o empregado 0, o empregado 1 e o empregado 2. Vocês não conseguem indexar o empregado pelo seu número de identificação. E por isso vamos fazer aqui uma pequena mudança em que, em vez de criarmos uma tabela de dicionários, vamos criar um dicionário de dicionários em que cada entrada no primeiro dicionário é o identificador do empregado. Para que eu mais tarde possa escrever qualquer coisa de género. Eu quero saber qual é o salário do empregado número 24. Eu sei o identificador. Bem, aqui tem que ter cuidado se isto é uma string, se é um número, já lá iremos. Mas eu quero fazer esta informação. Quero obter o salário do empregado cujo ID é 24. E por isso não quero saber se é o primeiro da lista, se é o segundo da lista, não quero saber se o salário aparece no princípio ou aparece no fim. Eu quero saber esta informação, independentemente do sítio onde ele aparece. Por isso eu posso querer saber o do 56 e o sistema é que há de descobrir onde é que está o 56. E depois, uma vez descoberto o 56, é que ele vai descobrir qual é o salário, por isso vai ver a coluna onde aparece o salário. Estão a ver a ideia? Por isso vamos alterar esta definição. Isto é quase a mesma coisa, mas com essa pequena diferença. Vou chamar isto de empregados 2. Bom, o que é que o sistema tem que fazer? Em vez de criar este, só para verem o que é que ele tem que fazer, antes de começar a fazer isto propriamente dito, isto é o que ele tem nesta primeira versão. Na segunda versão, eu quero uma coisa um bocado diferente. Quero dizer assim, que os empregados, há um empregado chamado ID, chamado 24, cuja chave é este dicionário. Aliás, cujo valor é este dicionário. Ou seja, tenho uma chave, que é um número, que é o número 24, está associado a este vetor que tem um nome, uma data e um salário. Ok? E este é o primeiro dicionário deste dicionário. Tudo isto é um dicionário. Depois tem um outro que é o 56.
cujo valor é os campos todos do empregado número 56. E depois tem um outro que é o 78, cujo valor são os campos do outro empregado. Ok? Por isso, em vez de ter uma... Desculpa, isto tem que ser... Em vez de ter uma tabela começada com um parênteses reto e acabado com parênteses reto, em que cada linha da tabela são os empregados, toda a informação dos empregados, eu vou ter um conjunto, por isso um dicionário, em que cada linha é indexada pelo identificador e que o valor são todos os outros campos. Por isso o primeiro valor é o identificador e depois o resto é que aparece no empregado. Estão a ver a diferença? Por isso, como é que vamos alterar o código que fizemos anteriormente para obter esta informação? Lá ver. A primeira parte é igual. Os campos são os mesmos. Ok? Há o campo identificador, o campo nome, o campo data e o campo salário. Depois, o que nós vamos retornar não é uma tabela, mas é um dicionário. Vou chamar D, para não haver dúvida. Por isso, o dicionário começa por ser vazio. E é este dicionário que vamos retornar. Agora, o que é que fazemos aqui para cada linha? Na primeira linha, também separamos isto tudo. Ou seja, vamos separar o campo, o ID, o nome, a data e o salário. E agora o que é que temos que fazer? Temos que dizer primeiro, vamos criar um empregado, só vamos estar interessados nos campos nome, data e salário. Isto quer dizer que nós, para cada campo, a começar no primeiro, o 0 não me interessa, o 0 há de ser o ID, por isso todos os campos a começar no primeiro, vou criar, vou acrescentar o campo valor ao empregado. O I começa em 1. Okay? Por isso o campo 0 não me interessa. Não me interessa, quer dizer, o campo 0, que é o 24, vai ser usado para indexar o empregado. Ok? A ver só se vemos o que é que aqui aparece antes de fazer o append. Vamos só fazer o print do empregado. Ok? Por isso, para cada... Começamos no 1, no campo 1. Ok? E vamos fazendo update do campo 1, do 2 e do 3. Por isso, é os campos a partir do primeiro. Ups. Aqui. Obviamente isto aqui não é para mostrar. Até pode ser, não há problema, desde que eu ponha S. Desculpa, isto aqui está engatado, aqui não precisa deste. Ok. Bom, então, vamos executá-lo. Bem, assim não chega lá. Empregados 2. Empregados 2 com o empfar. Ok? Reparem que ele agora tem cada empregado, ele foi fazendo o update e colocou o nome, colocou a data e colocou o salário. Por isso, o que é que eu vou acrescentar a este dicionário? Uma vez obtido o empregado, eu vou acrescentar ao dicionário D, fazer o update de quê? Da própria linha com ID. Do Z. Há de ser uma coisa que há de ser, aqui é o ID, já vamos ver como é que chamamos, com o empregado.
Ou seja, será 24 empregado, 56 empregado, 78 empregado. Agora, como é que chegamos a este ID? Onde é que está o ID? Qual é este número? 24. Bom, é aquele campo zero que nós não usamos. Estão a ver? O ID, propriamente dito, este número, 50, 24, 56 e 78, é igual ao campo zero. À linha, como é que é? A linha, aliás, a linha zero. Não é? A linha zero, a primeira coisa que aparece na linha será o número do empregado, não é? Depois de ter mudado. Já agora, como ali, ok, se fizermos assim, o que é que acontece? Já pus aqui o ID. Se eu retornar o D, o que é que eu faço? Fiz o D update. E agora, se eu executar isto, o meu... onde é que está aqui? Tenho que executar isto. D update, return D. Isto não posso chamar D, senão ele mostra-me isto. Vou chamar outra coisa qualquer. Por isso, empregados 2. Cá está aquilo que eu queria. Ok? Tenho o número do identificador. Depois tenho aqui os dados correspondentes a este identificador. O nome, a data e o salário. O que é que está aqui ainda que posso melhorar? Eu não quero que isto seja uma string, quero que isto seja um número mesmo. Um número de identificação. Isto é fácil. Basta dizer que o ID, em vez de ser linha 0, passa esta linha 0 para inteiro. Okay? Eu fazer isto, já cá tenho a minha lista de empregados, indexada pelo número de empregado e com o nome, salário e data correspondente. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu agora, se eu chamar isto dos empregados, se eu chamar isto a minha tabela de empregados, eu agora já posso perguntar qual é a data de entrada do empregado 78. Basta pôr 78, que é a primeira linha, que é a chave, e agora dizer que o que eu quero é a data. Tem que ter cuidado que data é uma string, o número já não é uma string. Não é emp, é emps. Cá está. Se este for o meu conjunto de empregados, o empregado com o nome 78, o número 78, a data de entrada foi 13 de abril de 2013, é 13 de abril de 2013. Ok? E por isso, esta forma de trabalhar permite estar muito próximo já do que é uma base de dados. Uma base de dados é este tipo de perguntas que eu quero fazer. Nós na próxima aula vamos dar base de dados, ok? Ou introdução à base de dados, mas de qualquer maneira para pequenas bases de dados, ok? Já estão a ver que podemos ter aqui um fecheiro com informação textual e que em vez de ser lido, digamos, para uma base de dados, pode ser trabalhado diretamente com estas noções de dicionários, que ficamos com uma forma de trabalhar muito parecida, ou de indexar, de obter informação muito parecida com a que vamos ter depois na base de dados, como irão ver. Ou seja, temos aqui, se quiserem, uma lista de listas, só que em vez de ser uma lista de listas, é um dicionário de dicionários. E, por conseguinte, em vez de termos um número de linhas e um número de colunas para indexar cada um destes valores, o que nós temos que ter é qual é a linha que nós queremos, e é um identificador, por isso é um nome lógico, ok? E, por outro lado, qual é as colunas, qual é o nome que nós vamos atribuir a cada uma das colunas e não apenas índices 0, 1, 2, 3, etc. Dúvidas? Deu para entender a diferença entre este e este? Está tudo esclarecido ou não?
enfim, estes ficheiros estão na página, ou vão estar na página, não sei se já lá os coloquei ou não, mas vão aparecer na página, depois podem consultá-lo, ok? E podem consultar também, já agora, um que não vamos fazer, porque já não dá tempo, que é o problema da frequência de histogramas nós fizemos. O que não fizemos foi este aqui, das fórmulas químicas, ok? Basicamente, é um programa, vocês veem como é que isso é feito, por isso se eu der o H2O, uma fórmula química, eu quero obter a massa molecular do H2O. Ou seja, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que descompor a fórmula química nos seus componentes, não tem a ver não tem a ver com dicionários, tem a ver com processamento de strings, ou seja, tenho que olhar para aqui e dizer, ok, isto é uma letra grande, todo o símbolo começa com uma letra grande, de uma letra grande até à próxima letra grande, é tudo o que diz respeito ao primeiro componente. Se tiver um número, tem que multiplicar por 2, enfim, fazer aquelas contas que nós fazemos de cabeça sem pensar no assunto. E por isso, basicamente, eu tenho que perceber que o H2O é constituído por 2 moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio. O hidrogênio tem um peso molecular, com peso atómico, tem que multiplicar por 2. O oxigênio tem um peso atómico, tem que multiplicar por 2. E por isso, basicamente, é esta a regra, é esta a fórmula, o resultado que eu obtenho. Descubro que há 2 oxigênios, cada oxigênio tem este peso atómico. Há um azoto, um oxigênio com este peso atómico, somando tudo, dá o valor que eu quero obter. Okay? Por isso, onde é que entram aqui os dicionários? Entram aqui os dicionários porque existe uma tabela periódica, okay? Muito parecida com a que nós fizemos aqui. Existe uma tabela periódica que está num fecheiro, que tem informação do número do elemento, do número atómico, do símbolo, do nome e da sua massa molecular. Concretamente é esta tabela periódica que aqui está, ok? É um vetor, é um fecheiro, tal como os empregados, não é? Ou como os maias, que está neste fecheiro, que vocês também têm acesso a ele, e com isto tudo vocês criam um grande dicionário de todos os elementos, ok? Provavelmente indexado pelo símbolo atómico, porque depois quando vocês olharem para uma fórmula, aqui, o que vocês dizem é, o meu átomo é H, e vão ver qual é o peso atómico o peso atómico associado ao H. Ou seja, tem aqui este, tal como fizemos para os empregados, não é? Temos aqui, se calhar vão indexar pelo símbolo atómico, e depois é só perguntar qual é a massa do símbolo, do elemento cujo símbolo é H, tal como fizemos para os empregados. Depois é fazer a conta, é saber quantos são, multiplicam e resolvem o problema. Por isso, isto está tudo aqui descrito nos slides e também está depois resolvido num Python que está na aula, que está na página da cadeira. Por isso, podem ver isso com calma, mas basicamente o que vocês têm que fazer à parte do processamento de strings para decompor uma fórmula nos seus elementos, tudo o resto é parecido com o que nós fizemos aqui para os empregados. Ok? Bom, e isto basicamente é o que eu queria dar hoje. Se tiverem alguma dúvida. Não tem? Bom, então encontramos hoje à tarde. Ok? É mais tarde, professor. Hoje à tarde, então, encontramos na aula teórico-prática. Até logo, então. Obrigada, até logo. Obrigada, professor.